Fala galera do Cine Eterno, e continuando o nosso especial do Christopher Nolan, eu acabei de assistir O Grande Truque. E aí, vira eterno ou vai pro inferno? Depois de estourar com Batman Begins, depois de Batman Begins ser muito bem recebido e das pessoas começarem a sentir que o Nolan sim tem capacidade de fazer ótimos filmes. A gente já tinha visto isso antes, mas agora o Nolan tá ficando famoso, porque querendo ou não, Batman é sempre o tipo de filme que chama muita atenção. E agora ele vai para um assunto que é nada mais nada menos do que mágica, e sim um embate entre dois mágicos que ficam o tempo inteiro tentando se bicar, tentando, um ser melhor que o outro. Mais uma vez o tema de obsessão que eu sempre falo, e sim, estamos de novo diante de mais um filme do Nolan. Sim, Batman Begins, em certo momento um personagem fala pro Bruce Wayne, no caso Ra's al Ghul, eu posso falar isso, não é spoiler. Ele fala sobre a importância da ilusão, da importância da teatricalidade, da importância de chamar a atenção para alguns atos. Estamos aqui em um grande truque que é basicamente sobre isso. Então, em Batman Begins, o Christopher Nolan, de certa forma, já dava pistas de qual seria o seu próximo filme. E sim, estamos falando de O Grande Truque, que é um filme que eu gosto muito. Eu acho que ele é um filme daqueles que sabe muito bem onde quer chegar. É um daqueles tipos de filme bastante redondinhos, apesar de ele ter uma história, vamos dizer, um pouquinho mais linear, ele tem aqueles toques que o Nolan sempre traz. E além de tudo, tem um elenco fantástico, Nós temos, interpretando o Great Dalton, temos Hugh Jackman, que é um dos mágicos, e é um daqueles mágicos que no momento do filme que começa, ele já está super bem, ele é famoso, ele tem onde se apresentar. E nós temos do outro lado o Christian Bale, que é um mágico que, vamos dizer, ele já teve seus momentos de fama, mas agora ele tá na pior. E eu acho muito interessante a forma como o Nolan, ele gosta de lidar com a obsessão, mais uma vez, e como ele consegue trazer diversos nuances. Porque aqui é sempre a ideia do querer trazer algo novo, é sempre a ideia de trazer uma mágica melhor, é sempre a ideia de ser melhor que o seu oponente. Isso é uma coisa que no filme se passa no século XIX e é uma ideia muito atual. É uma ideia que a gente vê até hoje, porque sim, as pessoas estão sempre querendo uma ser melhor que as outras. Só que o que eu gosto, e eu gosto bastante desse filme por causa disso, é que o Nolan, assim como ele faz com os vilões, assim como ele faz no Batman, assim como ele faz no Cavaleiro das Trevas, que é o próximo filme que eu vou falar, ele dá muita vivacidade, ele traz muita nuance aos personagens. A partir do momento que ele coloca dois protagonistas em que um é pior que o outro, ou seja, nenhum deles é uma pessoa, vamos dizer, nossa, que pessoa legal. Não, os dois têm os seus lados bons e os seus lados ruins. Um sabota o outro da forma que pode. Então eu acho muito interessante como Nolan, ele gosta de abordar isso. Além disso, ele traz e fala sobre mágica, que é algo que eu particularmente gosto muito e algo que de certa forma conversa muito com o cinema e com a origem do cinema. Porque o cinema, ele sempre foi visto, por exemplo, no início, quando a criação do cinema, nada mais era do que eram grandes mágicos tentando enganar o público. Jorge Méliès, por exemplo, era um mágico e ele usava do cinema como uma técnica para encantar o seu público. Então eu gosto bastante do Nolan e entrar nessa temática. Outra parte que eu acho sensacional desse filme é a ambientação de época, do século XIX. Por mais que o filme ele lide com uma ficção, ele sempre puxa, vamos dizer, elementos da época e personagens famosos da época que eu acho muito interessante e que dá um universo muito rico. Tanto que a primeira vez que eu vi, que eu não sabia muito história, nossa, parece ser baseado em coisas que aconteceram, de tão bem feito, de tão bem fundamentado que o filme é. Além disso, as atuações estão pra mim assim num nível, acho que de atuação é um dos melhores filmes dele até então, porque ele consegue um time muito bom. A gente tem no elenco nada mais, nada menos do que o Christian Bale, o Hugh Jackman, a gente tem Andy Serkis, a gente tem Michael Caine, nós temos participação do David Bowie como Nikola Tesla. Então assim, de atores não falta coisa boa nesse filme. Então é mais uma vez o Nolan se firmando muito bem em Hollywood e mostrando o porquê dele ser tão hypado. E além disso, esse pra mim ele é um filme muito importante na cronologia do Nolan, porque ele conversa também com todos os outros filmes, apesar de ser um blockbuster. Então é isso, se ainda não assistiu O Grande Truque, vai lá e corre pra assistir, que é um filmaço. Continua fazendo essa maratona comigo, certo? O Grande Truque é um filme fantástico.
tem tudo que o Nolan sempre botou, tem a narrativa não linear em certos momentos, apesar dele ser um filme que tem mais um início, meio e fim mais certinho, tem plot twist, tem tudo que o Nolan sempre botou na carreira dele, e tá aí num filme blockbuster no meio de Hollywood, ele mostrando que ele pode, de certa forma, fazer os filmes com as ideias dele, apesar desse filme ser a adaptação de um livro, mas fazer filmes bons e interessantes, assim como os Batmans e assim tudo que vem a seguir. Se é a primeira vez que você está vendo um vídeo meu, eu tenho um sistema de notas um pouquinho diferente. Se eu der de B pra cima, o filme ele vira eterno. E se eu der de C pra baixo, o filme ele vai pro inferno. E a minha nota para Grande Truque é um A-, ou seja, ele vira eterno. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí embaixo. Se você é novo ou nova por aqui, te inscreve no canal. Se você estiver me vendo pelo Facebook, clica aí, facebook.com/cineeterno. E tem também o nosso site cineeterno.com. A gente se vê no próximo vídeo do especial do Nolan.